Era uma vez 3 porquinhos que viviam com sua mãe em uma pequena casa. Já era hora deles deixarem sua casa e aprenderem a viver sozinhos. A mamãe chamou os 3 porquinhos. Queridos filhos, chegou a hora de vocês saírem para o mundo. Mas nunca se esqueçam, tudo que vocês fizerem, façam da melhor forma possível. Essa é a única maneira de permanecer vivo. Felizes e tristes ao mesmo tempo, os 3 porquinhos se despediram de sua mãe e foram pelo caminho. Depois de um tempo, eles encontraram um espaço onde eles poderiam construir sua própria casa. O porquinho mais jovem estava determinado a construir sua casa com palha. Ele pensou que esta era a maneira mais fácil e rápida de construir uma casa dessa forma. Sobrava bastante tempo para brincar. O mais novo deles terminou sua casa em um dia. Ele gritou para os outros. Ei, vocês, eu já terminei! O porquinho mais velho deu uma olhada na casa. Ok, mas esta casa não parece estar firme. Como vamos nos proteger do lobo? O porquinho mais jovem não deu ouvidos ao seu irmão. Não se preocupe, não vai acontecer nada. Ok, não diga que eu não avisei você. O porquinho do meio decidiu fazer sua casa de madeira. Com os galhos e troncos que ele havia coletado na floresta, decidiu construir uma pequena casa. Sua casa levou exatamente 3 dias para terminar. Essa casa era um pouco mais forte que a de palha. Meu querido irmão, você fez um excelente trabalho, mas isso não parece seguro. Essa casa vai nos proteger do lobo? Não se preocupe, esta casa é muito segura. Ok, não diga que não avisei. Enquanto os 2 porquinhos estavam se divertindo em suas casas recém-construídas, o mais velho de todos estava trabalhando constantemente, porque ele estava construindo uma casa de tijolos e pedras. Os outros porquinhos achavam que seu esforço era inútil. Tudo o que eles faziam era brincar e matar o tempo. Não se incomode com isso, você pode terminar rapidamente como nós. Ele é muito medroso. O porquinho mais velho não se incomodou em ouvi-los. Ele trabalhou por uma semana inteira e conseguiu terminar sua casa feita de tijolos e pedras. Um dia depois, um lobo faminto chegou perto das casas. Ele primeiro ficou em frente à casa feita de palha. O porquinho estava descansando em sua casa feita de palha. O lobo bateu na porta. Abra a porta e deixe-me entrar. Se você não fizer isso, vou soprar e explodir sua casa. Você não pode fazer nada, minha casa está bem forte. Então o lobo bufou e soprou e explodiu a casa. Mas ainda bem que o porquinho conseguiu fugir. Ele correu para a casa do seu irmão, feita de madeira. Ele bateu na porta e quando o porquinho do meio abriu, o outro porquinho se atirou para dentro da casa. Rápido, feche a porta, o lobo pode entrar aqui. Não se preocupe, ele não pode fazer nada aqui nesta casa. Depois de um tempo, o lobo chegou até a casa de madeira do segundo porquinho e gritou. Abra a porta e me deixe entrar. Se você não fizer isso, vou soprar e explodir sua casa. Você não pode explodir minha casa. E então o lobo bufou e soprou, explodiu a casa e derrubou. Os porquinhos correram para a casa do terceiro porquinho. Irmão, o lobo está vindo por aí. O que vamos fazer? O porquinho mais velho respondeu com certeza. Não se preocupe, o lobo não pode entrar nesta casa. Um pouco mais tarde, o lobo faminto chegou até a terceira casa e gritou.
Abra a porta e me deixe entrar. Se você não fizer isso, vou soprar e explodir sua casa. Nem tente, lobo mau. Você não pode entrar nesta casa. O lobo ficou muito irritado. Ele bufou e soprou, mas nada aconteceu. Ele não conseguiu derrubar a casa. Ele tentou e tentou, mas ele não conseguiu mover um único tijolo. Finalmente, já exausto, o lobo decidiu tentar uma outra maneira de entrar. Ele viu a chaminé no telhado e começou a escalar. Percebendo que o lobo ia subir no telhado e descer a chaminé, o porquinho acendeu rapidamente a lareira logo abaixo da chaminé e colocou uma grande panela de água. O lobo mal escalou a chaminé e já se atirou. E caiu direto na água fervendo. Ah, me ajude! Eu estou me queimando! Me salve! Ah, me ajude! Finalmente livre do lobo, os porquinhos se abraçaram com alegria. Os 3 porquinhos foram à casa de sua mãe no dia seguinte para contar a ela tudo o que aconteceu. O mais novo foi até a sua mãe e disse: Você estava certa, mamãe. Tudo o que fazemos neste mundo, temos que fazer o nosso melhor. Se você realmente se esforça em algo, será um sucesso. A partir daquele dia, os 2 porquinhos nunca mais foram preguiçosos. Trabalharam duro como seu irmão mais velho e viveram uma vida feliz e segura. O lobo mau e o porquinho gigante. Escondido na floresta estava um lobo faminto, cujo estômago roncava. Ele estava de olho em 3 jovens porquinhos deliciosos e esperava por uma oportunidade de pegá-los e fazer deles o seu jantar. O mais velho dos porcos era muito fominho e guloso. Ele estava sempre comendo a comida de seus irmãos e nunca compartilhava a sua comida com eles. Ei, espera aí. Essa maçã é minha, eu vou guardar ela. Eu vou guardar ela para mais tarde. Um porquinho faminto e guloso. Eu sei bem como te pegar. O lobo mau decidiu colocar uma das maçãs favoritas do porquinho guloso no caminho da floresta e armou uma armadilha no final da estrada. Agora come essas maçãs para quando eu devorar você, eu ficar satisfeito. O porquinho gigante, guloso, ficou feliz quando, a caminho de casa, percebeu que havia muitos tipos de maçãs no chão. Minha fruta favorita. Uma outra maçã. O quê? Há muitas maçãs aqui. Eu preciso pegar todas antes que os meus irmãos vejam. Porque elas são todas minhas. Minhas. Quando esse porquinho gigante e guloso tentou pegar a última maçã, uma rede enorme e pesada caiu sobre ele. Apesar de fazer a maior força do mundo para tentar escapar da rede, o porquinho guloso não conseguia. Socorro! Me ajudem! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você caiu na minha armadilha. Eu vou te levar pra casa e te devorar, porquinho guloso. Mas naquele momento, os irmãos porquinhos, que estavam com muita fome, ouviram a voz do irmão. Socorro! Me solta! Me ajudem! E saíram correndo para a estrada da floresta com muita pressa para ver o que tinha acontecido, quando perceberam que o lobo mau tinha pego seu irmão mais velho. Ah, não! Precisamos salvá-lo! Mas eu não sou forte. E também tenho medo do lobo. E claro, os porquinhos corajosos decidiram salvar o irmão. E
seguiram o lobo enquanto ele carregava o porquinho gigante para o seu covil. Mas em certo momento, cansado de tanto carregar o porquinho gigante, o lobo adormeceu. Ei! Tem alguém aí? Shhh, fica quieto. A gente veio te salvar. Foi então que os porquinhos tentaram empurrar o lobo para tentar salvá-lo, mas eles não conseguiram porque não eram fortes o suficiente. Talvez se você nos der as maçãs que você escondeu na sua bolsa, a gente consiga criar forças para te salvar. Não, elas são minhas. Se eu sair daqui, eu vou comer todas elas. Ai, o barulho dos porquinhos. Suas vozes, assombram meus sonhos. Eu vou comer eles todos. Ai, por Então vamos embora. Você fica aqui com o lobo. E finalmente, o porquinho gigante e guloso se convenceu. Ok, espera, tá bom. Pode pegá-las, mas eu vou ficar com uma pra mim. Porquinho! Ok, tá bom, aqui, peguem todas. Os irmãos, então, comeram a comida dada pelo porquinho gigante e guloso e, por fim, conseguiram empurrar o lobo pro lado. Juntos, os 3 irmãos porquinhos conseguiram resgatar o irmão gigante da rede. E então, decidiram voltar rapidamente para casa. Quando o lobo mau acordou, ele ficou muito zangado ao perceber que o porquinho tinha escapado. Ninguém pode roubar comida de mim! O porquinho gigante e guloso entendeu que roubar comida de outras pessoas era, na verdade, ganância. E daquele dia em diante, ele ficou feliz em dividir suas comidas favoritas com seus irmãos. Principalmente aquelas lindas maçãs coloridas. O lobo feroz e o búfalo inteligente. Era uma vez, quando os animais ainda conseguiam falar, um enorme búfalo que vivia na fazenda do pastor. O búfalo ajudava o pastor no trabalho de campo e o pastor fazia o possível para fazê-lo feliz. Um dia, o pastor que levou o búfalo para pastar sentou-se sob uma macieira para descansar um pouco. Naquele momento, um lobo faminto e astuto se aproximou furtivamente e o seguiu. Aquele búfalo seria um ótimo almoço para mim. Mas eu preciso me livrar daquele humano. O lobo apareceu de repente na frente do búfalo e do pastor. Tenho algumas perguntas para vocês. Se não souberem responder, o búfalo é meu. O pastor e o búfalo ficaram muito curiosos sobre o que o lobo astuto iria perguntar. Por que um búfalo serve a um humano quando ele tem chifres tão poderosos, hein? Bem, porque eu aro todo o campo do pastor e ele me dá as melhores comidas. Bem, como um pastor consegue fazer esse búfalo enorme servi-lo? Isso é uma bengala mágica na sua mão? Não é a bengala que é mágica, é a nossa sabedoria. O lobo não entendeu o que o pastor quis dizer. Sua sabedoria? O que é isso? Isso não é uma resposta. Agora, se eu quiser, eu posso levar esse búfalo para casa. Mas eu também estou muito curioso sobre essa coisa chamada sabedoria. Ela não está comigo, mas se você quiser, posso te mostrar a sabedoria sobre uma condição. Qual é essa condição? Até ao trazer a sabedoria, eu vou te amarrar a essa árvore para que o búfalo esteja seguro enquanto eu estiver fora. O lobo estava tão curioso sobre a coisa chamada sabedoria que ele até concordou em ser amarrado a uma árvore. Enquanto o pastor estava saindo para trazer a sabedoria, o búfalo estava rindo do que aconteceria com o lobo. Embora o lobo não pudesse entender por que o búfalo estava rindo, ele continuou a esperar pelo pastor por horas. Depois de um tempo, o pastor apareceu com uma grande caixa na mão.
Ele abriu a tampa da caixa, mas o lobo viu que a caixa estava vazia. Bem, e cadê a sabedoria? Você trouxe? Está dentro, bem ali no canto. Se você não a vê, deixe eu te desamarrar para você ver mais de perto. Assim que o lobo entrou na caixa para ver a sabedoria, o pastor fechou a tampa sobre ele. Socorro! Socorro! A sabedoria é preciosa demais para caber em uma caixa, caro lobo. A sabedoria está na mente. E você só pode encontrá-la procurando por ela como um tesouro escondido. Eu prometo que nunca mais vou subestimar as opiniões dos outros novamente. Agora eu vou ser mais generoso e mais inteligente. Por favor, me tirem daqui. O lobo permaneceu naquela caixa durante um dia inteiro. Na manhã seguinte, o pastor e o búfalo perceberam que o lobo tinha aprendido uma boa lição e o tiraram da caixa. Obrigado, obrigado, obrigado. Daquele dia em diante, o lobo se deu melhor com os outros animais da floresta e passou a respeitar a opinião de todos, desde pássaros até pequenos insetos. O Lobo Mau e os 3 coelhinhos. Era uma vez 3 coelhinhos que caminhavam pela floresta e encontraram uma cenoura gigante. Uau! Olha pra isso! Eu vi primeiro! Eu que vi primeiro! Essa cenoura é minha! Não quero saber! Mas eu vi a cenoura também, pessoal! Os coelhos discutiram por um longo tempo, até que um deles teve uma grande ideia. Vamos correr ida e volta até o final da floresta. Quem chegar primeiro aqui ganha a cenoura. Mas eles não sabiam qual tipo de corrida preferiam. Eu prefiro ir correndo. Eu prefiro ir pulando. E bem naquele momento, o Lobo Mau Jack, que estava à procura de comida na floresta, ouviu as vozes dos 3 coelhinhos conversando. Estou tão faminto que só vou conseguir matar a minha fome se engolir os 3 coelhos de uma vez. Ok, então vamos começar com a corrida. Assim que o Lobo Mau descobriu que os coelhinhos iam disputar uma corrida por causa da cenoura, ele começou a cavar um buraco bem fundo no meio do caminho da corrida e o cobriu com folhas. Nenhum coelho vai conseguir escapar da minha armadilha. E pouco tempo depois, a corrida dos coelhos começou. Eles corriam muito rápido, cada hora um estava na frente. Não dava para saber qual dos coelhos era o mais veloz. O grande Lobo Mau Jack, escondido atrás de um arbusto, observava os coelhos que vinham em direção da sua armadilha. Todos vocês 3 vão cair na minha armadilha. Mas os coelhos passaram tão rápido pela armadilha que nem caíram no buraco. Só deixaram uma nuvem de poeira para o Senhor Lobo. O lobo foi olhar a armadilha, mas ela continuava lá mesmo, da mesma forma que tinha feito. O quê? Por que os coelhos não caíram na minha armadilha? Jack foi conferir. Ele deu o primeiro pulo e nada aconteceu. Deu o segundo e nada. E no terceiro foi bem direto pro buraco. Não acredito! Eu caí na minha própria armadilha! Enquanto o lobo tentava sair do buraco, os 3 coelhinhos começavam a competição de saltos. Lembrem-se, nós vamos pulando seguindo as placas de seta até a cenoura. E assim que deu a largada, um dos coelhos pisou em um graveto. Mas eu não consigo correr com essa farpa no meu pé. Enquanto os amigos ajudavam a coelhinha, o Lobo Mau Jack mudou todas as placas de direção até a cenoura.
Assim que caírem no pântano, comerei vocês 3 com grande apetite. Seus 3 coelhos fofinhos. E Jack partiu para o pântano antes dos coelhos. Enquanto isso, finalmente um dos coelhos conseguiu tirar a farpa do pé da coelhinha. E a competição de saltos começou. Eles pulavam um mais alto e longe do que o outro, seguindo sempre as setas até a cenoura. Até que chegaram em uma bifurcação, onde tinham 2 setas apontando para lados diferentes. Mas nós vamos pra esquerda ou pra direita, hein? Eu acho que esquerda. Não, vamos pra direita. Os coelhos decidiram pegar o caminho da esquerda. Enquanto isso, o lobo mau Jack, que havia roubado o mel grudento das abelhas da floresta, começou a espalhá-lo em uma das pedras que ficava no caminho do pântano e foi aguardar a chegada dos coelhos. Será o último salto da vida de vocês! Então, os coelhos perceberam que a placa tinha os levado até um grande pântano e sem nenhum sinal da cenoura. Eu não acredito! Acho que esse é o caminho mais longo até a cenoura. Então vamos atravessar esse pântano pulando nas pedras. Enquanto os coelhos pulavam nas pedras, um deles ficou preso no mel que estava grudado em uma das pedras. Ai, eu tô preso na pedra, eu não consigo mais pular. E os amigos, ao ouvirem o pedido de socorro, foram até a pedra, pegaram no braço do coelho e tiraram ele de lá. Obrigado, meus amigos. Então os coelhinhos voltaram para a competição. E o lobo mau Jack, faminto, que havia esquecido de limpar as suas mãos sujas de mel, foi atacado pelas abelhas. Socorro! E para se salvar com muito medo, saiu correndo e pulou dentro do pântano. Ai, não acredito! Estou afundando! Socorro! Enquanto isso, os 3 coelhinhos chegavam na beira de um grande lago. Eu sei nadar muito bem. Eu quero ser o primeiro a nadar, hein? Enquanto eles decidiam quem iria primeiro, o lobo mau Jack tinha um outro plano. Ele colocou folhas de alface fresquinhas no outro lado da margem do lago. Pegou uma rede e subiu na árvore que ficava logo à frente. Enquanto os coelhos estiverem comendo as alfaces, eu os pegarei com a minha rede. Então, os coelhos começaram a competição de natação. Todos nadavam muito bem e disputavam o primeiro lugar. E chegaram na outra margem do lago ao mesmo tempo. Ao avistarem as alfaces bem ali na frente, começaram a comê-las com grande apetite. E quando o lobo estava prestes a pegá-los, lá de cima da árvore, uma das aves que voava por perto ficou presa na rede de Jack e acabou o levando junto com ela. Não! Eu tenho medo de altura! Os coelhos finalmente estavam próximos da grande cenoura e saíram correndo em direção a ela. Mas Jack, que estava disfarçado de cenoura, os esperava com a boca aberta. Dessa vez vou engoli-los tão rápido como abro a minha boca. Enquanto o lobo esperava a chegada dos coelhos com a boca aberta e os olhos fechados, um fazendeiro avistou aquela grande cenoura e ficou impressionado. Uau! Olhe para essa cenoura! É enorme! E o fazendeiro, sem perceber, pegou o lobo disfarçado de cenoura e o levou nas costas. Me solta! Eu não sou cenoura! Eu sou o lobo mau! O lobo mau! Jack! E ao final da corrida, os 3 coelhinhos pisaram na linha de chegada ao mesmo tempo em primeiro lugar. Nós 3 ganhamos a corrida em primeiro lugar.
Nós 3 vamos dividir a grande cenoura. Sim, mas cadê a cenoura? E não muito longe dali, os 3 coelhinhos conseguiram encontrar a grande cenoura que o lobo mau estava escondendo. E decidiram comer os 3 juntos. Pois o mais importante não é vencer, e sim compartilhar os momentos importantes com quem mais se ama. Era uma vez, em uma pequena casa na floresta, a mamãe cabra e seus cabritinhos. Eles viviam uma vida feliz. Os cabritinhos eram muito bonitos. Todos eram como brinquedos. A mamãe cabra, como todas as mães, amava muito seus cabritinhos. Ela os protegia de todos os animais selvagens da floresta. Um dia, antes de sair de casa para procurar comida na floresta, ela chamou seus cabritinhos ao lado dela e disse: Meus queridos filhos, eu vou para a floresta. Não abram a porta para ninguém. Muito cuidado com o lobo, ele é muito inteligente, tentará enganar vocês. Então, como vamos reconhecê-lo? O lobo tem a voz áspera, eu tenho a voz doce. Tenho certeza que irão reconhecer. Antes de partir, a mamãe cabra lembrou-se de outra coisa. Mais uma coisa. Os pés do lobo são pretos e os meus pés são brancos. Não se preocupe, mamãe. Podemos nos proteger. Pode contar com a gente. A mamãe cabra beijou seus cabritinhos um a um e se dirigiu para o bosque. O lobo estava observando de longe. Quando viu a mamãe cabra sair, ele esperou um pouco. Então ele foi até a casa e bateu na porta. Quem é? Cabritinhos, abram a porta. Sua mãe está aqui. Trouxe comida para todos vocês. Mas os cabritinhos reconheceram a voz áspera do lobo imediatamente. E sem abrir a porta, eles gritaram: Você não é a nossa mãe. A voz dela é mais doce e mais bonita. Você é o lobo que quer nos enganar. O lobo ficou muito irritado, porque não podia enganar os cabritinhos. Então ele foi até uma loja, comprou um grande pedaço de giz e comeu. Agora sua voz parecia muito mais suave. Então ele voltou para o chalé e bateu na porta. Dessa vez o lobo começou a falar com voz suave. Meus cabritinhos, abram a porta, é a sua mãe. Eu trouxe comida da floresta para todos vocês. Ouvindo a voz suave do lobo, os pequenos cabritinhos achavam que realmente era a mamãe dessa vez. Quando eles estavam prestes a abrir a porta, um deles gritou: Espere, espere! Olhe os pés embaixo da porta! Quando os pequenos cabritinhos olharam debaixo da porta, viram os pés escuros do lobo. Então eles gritaram novamente sem abrir a porta: Não abriremos a porta para você. Os pés da mamãe não são pretos. Eles são brancos. Você é o lobo. Muito furioso, o lobo foi embora. Dessa vez ele foi à padaria. Quando o padeiro viu o lobo na frente dele, ficou muito surpreso. Eu sou vegetariano agora, então vou comer só massas de agora em diante. Você poderia me dar um pouco de farinha? O lobo saiu da padaria com um pequeno saco de farinha. Quando ele chegou perto da cabana, ele abriu o saco e derramou toda a farinha nos seus pés. Agora, seus pés eram brancos. O lobo teimoso bateu na porta pela terceira vez. Meus cabritinhos, abram a porta. É a sua mãe. Trouxe comida para todos vocês da floresta. Primeiro mostre seus pés, então saberemos que é a mamãe. O lobo mostrou os seus pés com farinha. Quando os cabritinhos viram os pés brancos, acreditaram que era sua mamãe e abriram a porta. E o que eles viram? O lobo estava parado ali mesmo, diante deles. Os cabritinhos não sabiam o que fazer. Eles começaram a correr, gritando: Não percam seu tempo, eu vou pegar todos vocês. Uma das cabritinhas foi debaixo da mesa.
o outro para a cama. A terceira entrou no chaminé. O quarto ficou escondido na cozinha. A quinta entrou no armário. A sexta se escondeu atrás da cortina. E o sétimo filho entrou dentro do relógio gigante da parede. Mas o lobo inteligente foi rápido e, um a um, pegou todos eles onde estavam escondidos. Venham aqui, não corram. Eu vou pegar todos vocês. Parem! Corram, corram, corram! O único que ele não conseguiu encontrar era o que estava escondido no relógio. Ele já estava cheio, então desistiu de procurá-lo e saiu. Havia um grande quintal um pouco mais longe da casa. O lobo estava deitado debaixo de uma árvore no quintal e pegou no sono. Pouco tempo depois, a mamãe cabra voltou para casa. Quando viu a porta aberta, ela soube que algo ruim tinha acontecido e começou a gritar: "Ai, meus filhos!" Quando ela entrou na casa, ficou chocada. As mesas e cadeiras estavam de cabeça para baixo. Cortinas foram rasgadas, as camas estavam bagunçadas, os travesseiros e os lençóis estavam todos no chão. A mãe cabra procurou por seus cabritinhos. Ela começou a gritar seus nomes, um a um, mas ninguém respondeu. Finalmente chegou a hora de chamar o último nome. Só então ela ouviu uma voz. Eu estou dentro do relógio da vovó, mamãe. A mãe cabra correu para o relógio do vovô e pegou seu filho. A mamãe cabra e o cabritinho se abraçaram. O cabritinho começou a contar a história, chorando. O lobo se disfarçou e pensamos que era você e abrimos a porta. O lobo comeu todos os meus irmãos. Ah, não! A mamãe cabra estava muito triste. Ela chorou muito. Com apenas um dos filhos restantes, ela saiu e foi para o quintal. Depois de um tempo, viram um lobo dormindo debaixo de uma árvore. Ele roncava tanto que até os ramos da árvore balançavam. A mamãe cabra observou o lobo por um tempo e ela percebeu que dentro de sua barriga alguma coisa se movia. Ah, meu Deus! Será possível que os meus cabritinhos ainda estejam vivos? Então ela teve um plano. Filho, me traga uma agulha, um fio e uma tesoura. Quando o filho estava correndo para casa, a mãe cabra pegou 6 grandes pedras do chão. Depois de um tempo, o cabritinho voltou com uma agulha, fio e a tesoura. A mãe cabra cortou o lobo com a tesoura. Ela imediatamente viu uma de suas pequenas cabras e as outras começaram a aparecer uma a uma. Todos estavam saudáveis. A mãe cabra não podia se conter de tanta alegria. Todos os cabritinhos abraçaram sua mãe com alegria. Mamãe, mamãe, nós te amamos muito, muito, muito. Todos estavam cheios de alegria. Ah, meus cabritinhos, vocês estão a salvo. A mãe cabra colocou as pedras que ela coletou cuidadosamente dentro do lobo. Então ela costurou a barriga com a agulha e o fio. O lobo estava dormindo tão profundamente que não sentiu nada. Ele nem se moveu. A mãe cabra e seus cabritinhos rapidamente escaparam. Quando o lobo acordou, sua barriga estava doída. Pensou para si mesmo que era porque ele comeu muitas cabras. Como a sua barriga estava cheia de pedras, ele ficou com muita sede. Foi até a beira do rio para beber um pouco de água. Mas quando ele estava andando, as rochas ficavam se mexendo. Sinto minha barriga tão pesada e cheia. É como se todas as cabras que comi se transformassem em pedras. Ele queria se ajoelhar e beber um pouco de água. Mas devido às pedras tão pesadas, ele perdeu o equilíbrio e escorregou na água.
Ah! Ajuda! Ajude-me! Estou me afogando! Me ajude! Ele gritou por ajuda, mas ninguém o ajudou. Ele não podia mais aguentar o peso das pedras e afundou nas águas profundas. Quando viram o que aconteceu, Mamãe Cabra e os cabritinhos correram para o rio. Eba! O lobo está morto! O lobo está morto! De mãos dadas, todos começaram a dançar e a brincar. A partir desse dia, a Mamãe Cabra e seus 7 cabritinhos tiveram uma vida tranquila e feliz em sua casa na floresta.